Boa noite. Eu estou muito feliz hoje de poder começar um novo projeto aqui na Clínica Leve com os pacientes de reganho de peso. Eu estou vindo muito no consultório, mesmo na rua, quando encontro alguns pacientes, esses pacientes trazendo uma fala para mim muito triste de que reengordou, que tem vergonha de voltar para a clínica. Quando eu falo, por que você não vai na clínica, volta, é importante. Ele fala que se sente tão frustrado e tão envergonhado que ele prefere ficar com reganho do que assumir que alguma coisa deu errado, né? Então, o que mais me deixa feliz hoje é poder concretizar essa rede de apoio multidisciplinar para os pacientes que estão com reganho de peso. O grupo começou, a ideia começou quando eu repostei um vídeo do plasma de argônio do Dr. Jorge, que vocês vão conhecer, que ele também já está na nossa equipe, é o nosso novo cirurgião aqui da clínica, e teve muito paciente que veio falar, eu tenho sleeve, será que eu posso fazer o plasma, eu tenho bypass, eu voltei a engordar mais do que eu emagreci, e isso me assustou muito. E a Bia já tem, né? Que a Bia está aqui, a nossa convidada hoje, faz parte da equipe da Leve. Ela vai falar sobre o grupo que ela tem, não ao reganho de peso. E o Dr. Luiz também está aqui para conversar um pouquinho sobre esse projeto nosso. É um projeto inovador, tem que ter coragem a equipe de resgatar esses pacientes e ter know-how para conseguir fazer com que esses pacientes comprem a ideia, de novo, de mudança de vida, venham para a clínica e façam toda a sequência que nós vamos dar para esses pacientes. Então, boa noite a todos. Eu queria chamar o Luiz para falar um pouquinho sobre qual que é a importância desse paciente voltar para a sua equipe. E antes do Luiz começar a falar, é um grupo que nós aceitamos também os pacientes que têm reganho, que operaram com outros cirurgiões que não têm equipe multidisciplinar. Então, esse grupo nosso é para pacientes com reganho de peso que pretendem continuar uma nova luta, né? Reaprender como fazer com esse reganho de peso. Luiz, você pode falar um pouquinho para a gente por que é importante esse paciente voltar para a equipe multidisciplinar? Bom, esse grupo que foi montado pela Alessandra, né, na nossa opinião, vai ter uma importância muito grande, que vai ser direcionar, reorganizar a vida do paciente que está precisando de ajuda, né? A gente vê, existem muitos cirurgiões bariátricos no Brasil que, aliás, a maioria esmagadora deles, que não tem nenhuma equipe multidisciplinar, nem mesmo uma nutricionista, né? O cirurgião, eu repito isso sempre quando a gente participa de alguma reunião, o cirurgião bariátrico ainda, muitos deles ainda pensam que é um cirurgião do aparelho digestivo, um cirurgião geral, onde ele vai fazer uma cirurgia numa pessoa, retirar uma vesícula, retirar o apêndice, e esse paciente vai de alta, está resolvido o problema, né? Então, existem muitos cirurgiões que pensam assim ainda, que é só ir lá e operar o estômago do paciente e ele está de alta. Na verdade, a gente sabe muito bem que não é isso, a gente já trabalha há 19 anos com cirurgia bariátrica, a gente sabe que não é isso, a gente vem evoluindo e adquirindo experiência nesse tempo todo, e a gente sabe que é importantíssimo você ter uma equipe multidisciplinar para tratar esse paciente. Há 10 anos atrás, a gente montou a Clínica Leve exatamente para oferecer isso para os nossos pacientes, e a ideia era o quê? Nesse processo de pré e pós-operatório, principalmente o pós-operatório recente, o paciente ter o apoio, né, nutricional, psicológico, cirúrgico. E durante esse período de 10 anos, a gente foi aprendendo que, na verdade, não é só isso. Essa equipe ela vai ajudar também naqueles casos de reganho de peso, que quando a gente iniciou a nossa experiência, não era uma realidade tão próxima, né? A gente vai se deparando com o reganho de peso com o passar do tempo. Os mesmos trabalhos científicos, eles só foram demonstrando o índice de reganho de peso com o passar do tempo. E a gente percebeu que aí a clínica, como uma equipe multidisciplinar, ela é mais importante ainda para esse paciente
que reganhou peso, que perdeu o segmento, do que para aquele paciente que está no perioperatório, aquele paciente que está no pré-operatório e no pós-operatório recente. Então, a gente está aqui hoje para oferecer exatamente o know-how dessa equipe multidisciplinar, que vem trabalhando e vendo nas rotinas de consultório os pacientes que se abandonaram, que a vida acabou levando eles, que tiveram uma mudança de rotina, às vezes forçada, como, por exemplo, a pandemia de Covid, reganharem peso, perderem o segmento, e a gente precisa retomar o nosso tratamento, reavaliar esses pacientes. Muitas vezes, o abandono do tratamento não aparece só como reganho de peso, porque se a pessoa reganha peso, quer dizer que ela está comendo mal. Provavelmente ela vai ter deficiências de vários nutrientes que precisam ser repostos, né? A gente tem que ver como é que está a questão do diabetes, se voltou, colesterol, triglicérides, esteatose hepática. Então, na verdade, o paciente está distante da clínica, a gente está buscando ele para tratar não só o reganho de peso, mas para tratar a saúde dele como um todo. E a gente entende que é nossa obrigação oferecer esse tratamento para o paciente. Além disso, a Beatriz, que já montou os grupos de não reganho, vai estar com a gente nesse projeto, para que a gente possa oferecer também, além do apoio médico, nutricional, psicológico, o apoio do grupo, que é muito importante, que a gente já sabe, e está cada vez mais provado que esse apoio em grupo ajuda muitos pacientes durante esse período de retomada de caminho correto de saúde, né? Ô Luiz, só queria que você falasse um pouquinho, quando o paciente chega no consultório com obesidade mórbida e tem as suas comorbidades, ele emagrece, melhora as comorbidades ou às vezes até cura, né, a hipertensão, a diabetes. Com esse reganho de peso, tem um paciente que eu estou falando aqui no grupo que eles reganharam mais peso do que eles perderam. Vou te dar um exemplo. Tem paciente que perdeu 50 quilos, mas reganhou 60. Como que fica aí essas doenças? Elas voltam? Isso é muito individual, né? É difícil dizer que sempre as comorbidades vão voltar na mesma intensidade que volte o reganho de peso, que voltem os quilos, né? É muito individual de pessoa para pessoa. A gente vê no consultório pacientes que eram diabéticos e fizeram bypass gástrico que voltaram a engordar, mas tiveram uma piora naquele diabetes, quer dizer, voltaram a virar pré-diabetes, não voltaram até aquela diabetes severa que tinham no passado. E outros pacientes retornam ao diabetes, pacientes que colesterol melhoraram, colesterol e triglicérides melhoraram, e mesmo reganhando não piora tanto. Então, é muito individual de paciente para paciente. Por isso que eu repito que é muito importante vir fazer os exames para que a gente individualmente consiga ver isso, né? A gente ampliou a equipe. Muitos pacientes questionam. Eu vejo muito paciente que me encontra na endoscopia. Você virou estrela agora, eu não consigo mais marcar com você e tal. Então, assim, eu vou aproveitar esse canal para deixar claro que, na verdade, são muitos pacientes e eu sozinho não dou conta de atender todos os pacientes. Como o nosso segmento ele é por tempo ilimitado, todos os anos a gente operando 600 pacientes, torna-se impossível eu atender todos os pacientes. Mas o que a gente tem feito é agregar a equipe, sempre médicos de muita qualidade, para que os pacientes sejam muito bem atendidos, como a gente sempre espera que fosse aqui na Clínica Neve. Tá. Então, o primeiro passo para esse grupo funcionar, depois nós vamos colocar até as regras. Vou pedir até a ajuda da Beatriz, que tem mais experiência do que eu, né, na condução desses grupos, porque o grupo dela já é um sucesso. Mas a gente nós vamos colocar algumas regras, né, para se seguir. Mas uma das coisas principais o paciente, o primeiro passo do paciente, ele precisa fazer os exames. Quais exames? Os exames de sangue, a endoscopia e o ultrassom de abdômen. É isso, Luiz? Como a ideia do grupo é a gente reaproximar esse paciente da clínica, nós temos que partir da estaca zero, né? A gente tem que imaginar que esse paciente está longe há muito tempo, há pelo menos 2 anos que é a pandemia, no mínimo isso, e que independente do caso, se o caso dele é reganho de peso, a gente precisa analisar ele como um todo.
né? Então, a gente faria os exames de sangue básicos, exames de sangue relacionados a colesterol, triglicérides, a parte de função hepática, que é muito importante, a parte de diabetes, insulina, ver se isso retornou com ganho de peso, e a parte nutricional, vitaminas básicas e albumina, para ver como é que está a parte nutricional. E são os exames que a gente solicita normalmente para pacientes que vêm todo ano, que não perdeu o segmento. Além disso, um ultrassom do abdômen e a endoscopia. E a endoscopia vai ser de suma importância para a gente ver se é possível a gente oferecer algum tratamento endoscópico para reganho de peso ou não. O que eu estou muito feliz é com a Bia, que eu vou até pedir para ela explicar um pouco sobre o trabalho que ela já tem e que hoje, em parceria com a Leve vai poder oferecer isso na coordenação da Bia do grupo de não reganho. Bia, você consegue falar para a gente como que é o grupo, qual que é a importância que você acha e com o seu conhecimento, agora com o seu know-how, de como funciona um grupo numa ajuda com paciente de reganho de peso? Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu estou assim, muito feliz de estar junto com a Clínica Leve, né, nesse projeto que eu já comecei tem 2 anos, né? Então, os grupos têm funcionado, os resultados têm sido assim. Eu brinco que eu estou na liderança do grupo e eu me surpreendo. Ao final de cada grupo, eu acho que tem algumas pessoas aqui também que já participaram do grupo, né? E a gente fica muito surpreso com o resultado. E isso passa por vários motivos, né? Isso passa pelo retorno do paciente na clínica, ele tem que voltar, ele tem que fazer. Eu queria, antes de falar do grupo em si, posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? Pode? Porque eu tenho, assim, eu acho que o meu perfil é muito de paciente. Então, enquanto você estava falando, e o doutor Luiz estava explicando, eu estava pensando no grupo aqui, né? Que todo mundo que está aqui, todo mundo que está no grupo lá da Leve com você, eu creio que são pessoas, porque o reganho de peso, pouco ou muito, ele volta. Então, isso é uma questão assim que o mundo já tentou, no começo, igual o doutor Luiz falou, achava-se que a cirurgia era a solução, e hoje entende-se que a cirurgia é a ferramenta que vai nos ajudar a perder o peso. Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Luiz. A gente fala de reganho de peso, e a gente está falando com pessoas que operaram recentemente, que reganharam peso. Então, o que eu gostaria era o seguinte: o que é a obesidade e qual que é a influência que ela tem hoje no nosso reganho de peso? A obesidade, eu costumo dizer que elas são várias doenças numa só, né? Conforme a gente ainda está engatinhando no entendimento científico do que é a obesidade. A gente vê claramente pacientes muito diferentes no nosso consultório, de perfis muito diferentes e que acabam caindo no mesmo tratamento, porque, infelizmente, o tratamento ainda mais eficaz para a obesidade é a cirurgia, né? Não quer dizer que seja o único, mas ainda é o mais eficaz. Então, a gente se sente um pouco limitado oferecendo um único tratamento para uma obesidade que são várias causas, várias influências, né? Então, a gente sabe que tem uma influência genética importante, a gente sabe que a gente tem uma influência ambiental importante, a gente sabe que aqueles pacientes, você tem perfil diferente, tem pacientes que eram atletas e consumiam 5, 6 mil calorias por dia e gastavam isso, eram magros e de repente sofrem uma lesão, param de treinar e engordam rapidamente, absurdamente, né? Você tem aqueles que são filhos de obeso, que eles têm 80% de chance de ser obeso, não só pela genética, mas também pelo meio ambiente que ele vive. Você tem aquelas mulheres que tiveram 3 gravidez seguidas e ganharam 20 quilos em cada, e depois que chega num certo ponto de obesidade, é muito difícil você conseguir voltar para trás sem um tratamento mais agressivo, né? Então, assim, eu acho que até o reganho de peso, ele é diferente para tipos de obesidade diferentes. Infelizmente, hoje, a gente não consegue diferenciar esses vários tipos, mas a gente tenta tratar da melhor maneira possível, individualizando cada caso e vendo até
se o tratamento clínico é melhor, se o endoscópio vai funcionar, algumas vezes por tentativa e erro, outras vezes somando tudo o que é possível. A gente tinha uma divisão muito clara antigamente no que cada médico fazia para tratar a obesidade. Então, o endócrino fazia o tratamento clínico, o cirurgião só operava, o endoscopista, que é mais recente, começou a fazer o tratamento endoscópico da obesidade. Hoje, eu acho que uma clínica de cirurgia bariátrica, uma clínica de tratamento da obesidade, que é o que a LEV se presta a ser, ela tem que ter todas as possibilidades de tratamento. É o que a gente tenta fazer. Então, focando no reganho de peso, a gente vai tentar usar todas as armas que a gente tem e, às vezes, todas juntas para tentar ajudar o paciente. Lembrando que o que vai manter no magro é a rotina saudável, né? Tem que ter uma rotina. E qualquer coisa que tire dele dessa rotina, por qualquer motivo, pode ser que ele venha ganhar peso e pode ser que ele precise de ajuda novamente. Eu vou explicar agora o que é o grupo. Eu quero primeiro parabenizar a clínica por estar trazendo um grupo de não ao reganho de peso. Se vocês pesquisarem isso, é uma das clínicas inovadoras no Brasil que vai trazer para dentro da clínica um trabalho desse. E hoje o nosso trabalho, ele entra em quê? No que o Dr. Luiz está falando. É o paciente individualizado, cada um com a sua realidade diferente. A gente engorda diferente, a gente emagrece diferente, a gente come diferente. Então, isso é muito importante, a gente ter um grupo que vai te ajudar a pensar e falar como eu faço. Então, o grupo hoje, ele trabalha da seguinte forma. É um grupo que dura 8 semanas. Então, nós vamos estar trabalhando com esses pacientes desse grupo da Leve com você. E são 8 semanas juntos. Nessas 8 semanas, agora nós vamos ter várias inovações, porque a clínica vai estar mais dentro do nosso grupo ainda. Já está. Então, nós temos semana com o Dr. Luiz, semana com a doutora Aline, nutricionista. Nós vamos ter aí a participação do psicólogo, da psicóloga da clínica. Então, nós vamos estar trabalhando a minha experiência como operada, perdi peso, reganhei peso numa certa altura, hoje eu estou lutando com uma balança parada. Então, assim, é muito importante a gente estar fazendo isso e mostrando durante 8 semanas que é possível a gente mudar a nossa realidade. Não é mudar a cabeça, é o cotidiano, sabe? É você enfrentar o seu cotidiano de forma diferente. Então, isso hoje, Alessandra, é o grupo Não ao Reganho de Peso. Tá. É um fortalecimento desse paciente, porque eu sempre gostei, desde a faculdade, eu sempre gostei muito de grupo, e eu acho que o grupo ele funciona muito, porque quando você tem um grupo com os mesmos problemas, as pessoas se identificam. E a hora que você se identifica, você se fortalece com o problema do outro e com a solução do outro também. Então, é uma ajuda mútua, né, que acontece no grupo. Isso eu acho muito bacana. E o seu grupo, Bia, eu acho ele um grupo bonito, porque não é fácil lidar com reganho de peso. E é pesado para todo mundo que está. É um assunto que estava todo mundo se escondendo, colocando para debaixo do tapete, e de repente nós vamos falar para eles, levanta o tapete. E a poeira vai levantar. E isso dói, isso machuca. Você sente isso no grupo? Não, é interessante. Eu não sinto isso no grupo, eu sinto isso em mim. Hoje eu entrei aqui na Clínica Leve para essa reunião e é muito interessante, gente. Todo mundo que operou, quem não operou com a Clínica Leve, onde você operou, tem uma balança. Tem um lugar que você balança. E quando eu passei aqui no corredor pela balança, eu falei, como eu não gosto desse lugar. Então, assim, eu passo por isso, Alessandra. Às vezes a gente acha que a gente é incapaz, que a gente está impossibilitado. Ai, meu Deus, voltei a engordar. Ai, o reganho me pegou. Então, assim, é uma sensação de impotência, uma sensação de esquecer, de esconder. Vocês acham que eu entrei ali, já passei ali de novo para ir ao banheiro, pensei assim, vou pesar, falei, não vou não. Entenderam? Então, assim, isso, Alessandra, é muito trabalhado no grupo, que a gente precisa enfrentar, igual a Juliana está colocando aqui, ó, eu concordo, é muito triste o reganho, entendeu? Então, a gente precisa ter um grupo com todo o cuidado, com todos os exames prontos, com tudo feito, pessoas que estão saudáveis, mas que querem, sabe, vencer mais uma vez, que querem ter capacidade de falar, gente, eu consigo, eu dou conta,
entendeu? Eu dei conta uma vez, então é isso que a gente trabalha nessas 8 semanas, e a gente tem esse tipo de paciente, sim, sabe? Todo mundo com medo. E sabe o que é legal? Na primeira vez, quando o paciente vai operar, ainda existe a fantasia que a cirurgia é mágica, que o paciente vai ser emagrecido. E com o reganho, esse paciente já percebeu que não existe mágica nenhuma. E que é muito difícil. E que o paciente tem que comprar a ideia de rotina alimentar, de rotina de exercício físico, de rotina de terapia. Muitos pacientes têm que ter a rotina também do acompanhamento com o psiquiatra, porque os transtornos de depressão, transtorno da ansiedade, eles interferem muito no reganho de peso. Se esse paciente não estiver estabilizado com uma medicação ou com uma terapia, é muito difícil ganhar essa luta. Você sabe que quando a gente fala sobre essa luta, eu vi um comentário aqui. Gente, vocês podem ir colocando comentários que nós estamos lendo, tá? Se vocês quiserem colocar pergunta, se vocês quiserem conversar aqui com a gente, pode ir colocando que nós estamos lendo. Eu vi um comentário aqui agora falando que é uma sensação de fracasso. E sempre que você não consegue algo, é uma sensação de fracasso. Só que ela é muito grande porque a gente é muito cobrado. Olha lá, ela fez cirurgia bariátrica, está engordando tudo de novo. Falei que não ia funcionar. Quem nunca ouviu isso? Falei que não ia dar certo. Ou você está comendo, e a cirurgia? Entendeu? Então, a gente passa muito isso. Então, essa questão é uma questão que, igual o doutor Luiz colocou, na individualização do paciente, a gente consegue trabalhar muita coisa. Então, isso é o que a gente faz no grupo, entendeu? Não é fácil. O fracasso, eu sinto isso também. Quem leu meu segundo livro, tem um capítulo lá que eu falo, perdi o controle, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, realmente, a Juliana está falando que ela já fez todos os exames, passou pelo doutor. Está pronta para entrar no grupo, viu, gente? Nós vamos estar colocando data de início, nós vamos estar colocando tudo, e a clínica vai estar conversando com vocês lá pelo grupo Leve com Você, certo? Então, Alessandro, isso acontece sim, esse fracasso, essa vontade de esconder. Essa questão de derrota que vocês estão comentando aí, essa ideia de que a luta é uma luta só, na verdade é uma guerra que é composta de várias batalhas. Essa guerra só acaba no fim da nossa vida, né? Comparando com o esporte, você vai perder muitos jogos da vida e vai ganhar muitos outros, né? Então você tem que encarar, cada vez que você conseguiu chegar na sua meta de peso, é uma vitória. E essa sensação é muito boa, a sensação de vencer é muito boa, né? Mas outras partidas vão acontecer, outros desafios vão acontecer, e pode ser que você se depare com o gosto amargo de alguma derrota. E você vai ter que buscar de novo, correr atrás, lutar, para conseguir voltar a ter vitórias. E essas vitórias são metas que a gente coloca, né? Essa sensação de vitórias não precisa ser necessariamente uma meta final. Você pode colocar metas onde você vai se animando com o resultado. Porque o resultado, aquele paciente que ganhou às vezes 30, 40 quilos, é um resultado a longo prazo, então não é fácil. Então, metas têm que ser colocadas para que você anime. Essa imagem aqui atrás, eu queria só relembrar, quando o Vanderlei Cordeiro de Lima, o maratonista brasileiro, estava em primeiro lugar na maratona e foi derrubado por esse padre aí. Ele poderia ter ficado no chão e seria justo, aceitável ter ficado, porque ele estava numa situação onde ele ia vencer a prova, e a decepção de uma parada dessa e 2 corredores passarem por ele, seria justificável ele ter ficado no chão, mas ele não quis. Ele levantou, continuou correndo e chegou em terceiro lugar. Então, o mundo inteiro vai fazer o papel que esse padre fez aí, de tentar te barrar, né, de tentar te derrubar. E você tem que levantar e continuar correndo, né? Então, só para fazer esse paralelo entre o esporte e o que a gente vive na vida. E isso é bem o reganho, né? Você está correndo, e aí o reganho te dá uma rasteira, e aí você vai levantar ou você vai ficar chorando no chão? E esse grupo é para isso, é para dar a mão para o paciente e levantar de novo e falar, vamos começar. Que seja do zero, que seja reaprendendo tudo de novo. E por isso que a equipe multidisciplinar ela tem que atuar. Ontem uma paciente me ligou desse grupo de reganho de peso e falou, Alessandra, eu fui no endócrino, o endócrino até me receitou um remédio para emagrecer.
Mas se fosse só esse o problema, que eu tivesse engordado, eu já não teria nem bariátrica, né? Mas por quê? Porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então, tem alguns pacientes que vão precisar tomar remédio. Tem outros pacientes que vão precisar fazer plasma de argônio. Mas tem paciente que só indo para a academia, só retornando à academia, já vai perder peso. Então, é isso que a equipe vai ter que avaliar. Aonde que esse paciente vai precisar de ajuda e onde a gente vai precisar atuar com esse paciente. E aí, Luiz, eu queria que você me falasse um pouco sobre o argônio. Tem muito paciente me perguntando sobre o argônio. Por que não pode fazer argônio sleeve? E o que faz o argônio? O que é o argônio? Não dá para explicar o argônio especificamente sozinho. Vamos dar uma pincelada geral, né? Hoje em dia, a gente tem vários tipos de tratamento medicamentoso que pode ajudar, tá? Medicamentos que podem ajudar na compulsão, medicamentos que podem ajudar no álcool, que é um grande engordante, né? Um grande fator de engorda. Lembrando que uma latinha de cerveja é um pão francês, né? Então, aquele que toma, senta e toma meia dúzia, está comendo uma cesta de pão. Então, medicações para ajudar no doce, na compulsão, para tirar a vontade de comer e a fome a nível do sistema nervoso central, diminuir o esvaziamento gástrico, né? Então, tem várias medicações que a gente pode fazer, tá utilizando. Dentro dos tratamentos endoscópicos, hoje em dia a gente tem basicamente dois. Um é o plasma de argônio e a outra é a endossutura gástrica. No plasma de argônio, a gente vai atuar exclusivamente onde você tem uma anastomose, uma emenda entre um órgão e outro. O sleeve, você não tem emenda. Você tem só um grampeamento vertical, onde a gente transformou o estômago numa bolsa, que era uma bolsa num tubo, saindo de 1,5 litro para 200 ml. Então, eu tenho um tubo, eu tenho o esôfago, eu tenho a válvula entre o esôfago e o estômago, um estômago tubular e o piloro, que é a válvula entre o estômago e o intestino delgado. Eu não posso fazer plasma de argônio numa válvula natural da nossa anatomia. Eu posso fazer uma emenda, que é a anastomose do estômago e intestino feita no bypass gástrico. Então, no caso do bypass, o esvaziamento do estômago, diferente do estômago não operado, diferente do sleeve, ele não é controlado por um esfíncter, por uma válvula que abre e fecha, né? Hoje, o nosso estômago, ele depende dessa válvula, que dependendo do que você comeu, ele vai abrir mais rápido ou abrir mais devagar. Se você comer feijoada, esse piloro, essa válvula, ela vai deixar o alimento gorduroso passar lentamente, porque ele sabe que esse alimento gorduroso demora para ser digerido e quebrado pelas enzimas digestivas quando passa no duodeno e chega o suco pancreático e a bile, né? Então, você tem um controle desses fibras. No bypass, você não tem esse controle. Você tem um estômago pequeno e uma emenda direta com o intestino delgado. Quanto maior for essa emenda, mais rápido passa o alimento no intestino e menos saciedade o paciente tem. Então, o plasma de argônio, a gente atua exatamente no diâmetro dessa anastomose. A gente aplica um laser de argônio através de endoscopia, é uma sedação igualzinho de uma endoscopia, é uma endoscopia comum, e essa anastomose ela vai cicatrizar em 30 a 60 dias, fechando, diminuindo o diâmetro. E cada sessão que você faz, você vai diminuindo cada vez mais esse diâmetro, tomando cuidado para que não feche mais, porque senão você tem que dilatar depois, né? A vantagem do plasma de argônio é que é um tratamento em etapas. Então, você consegue acompanhar melhor esse paciente. Ele vai ter que passar por dieta líquida, depois ele vai ter que passar por dieta pastosa, ele vai ter que passar para voltar para a dieta sólida. Então, já de cara, obrigatoriamente, você coloca ele num programa nutricional. Isso já é bem legal, porque tem muitos pacientes que, apesar de sofrerem a decepção de terem reengordado para a cirurgia, ainda procuram uma solução mágica. Não aprenderam ainda que não existe solução mágica, né? Então, o argônio vai volta a pessoa no começo da cirurgia. É como se a gente rebobinasse o filme e voltasse no começo da cirurgia e ela vai começar de novo uma dieta líquida, pastosa, sólida, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, voltar à atividade física. Então, a gente vai recolocar ele nesse programa. Então, você mantém o paciente sob tratamento mensal, pelo menos 6 meses. E isso pode ser feito depois, falando que a minha internet está instável aqui. Está todo mundo me ouvindo bem? Parou um pouquinho agora, mas já voltou. Voltou?
Então, eu acho muito bom a gente poder ter essa possibilidade de acompanhar 6 meses para reeducar o paciente. A endossutura gástrica, que é a capacidade de a gente dar pontos por dentro do estômago e diminuir ou a anastomose com ponto ou o tamanho do estômago, também pode ser feito no bypass, e é a opção de tratamento endoscópico do sleeve. Está sendo feito pesquisas agora com o argônio na parede do estômago para causar fibrose, mas ainda está muito inicial, não dá para a gente oferecer esse tipo de tratamento, está em pesquisa. Então, para os pacientes de sleeve, a opção endoscópica é a endossutura gástrica, diminuir o tamanho daquele estômago com pontos por dentro do estômago. Para isso, tem que ser bem indicado. A endoscopia vai mostrar se dilatou ou não esse estômago, né? E para aquele paciente que tem uma dilatação de estômago de bypass muito grande, ou uma anastomose muito grande também, que vai ter que fazer múltiplas sessões, você pode usar a endossutura. Outro caso é aquele, às vezes, que você faz uma sessão de placa de argônio, você percebe que a cicatrização do paciente não está respondendo. Então, você vê que ele não vai responder bem. Aí, a endossutura pode ser uma opção também. Existem opções cirúrgicas, mas vou deixar para outra oportunidade discutir. Se você quiser me perguntar, eu respondo. Ô, Bia, estava pensando aqui, nessa sua experiência já com um grupo de reganho de peso, o que você acha que mais é pesado para o paciente que atua no reganho de peso? O que você percebe? Ele volta a comer diferente? Ele deixa de ir na academia? Tem alguma coisa que você percebe que é mais comum entre os pacientes com reganho? É interessante, Alessandra, porque eu pensei muito isso, né? Eu passei por isso. Então, agora que o Dr. Luiz estava falando do argônio, como que eu entendo o argônio? Eu fiz o argônio uma vez e ele Sabe o que acontece? O que a gente reganha? A vida não para. Então, eu costumo falar, as pessoas até riem, eu falo assim, gente, o marido chato não vai deixar de ser chato. Os filhos vão continuar em casa, aquele chefe, aquele trabalho o dia inteiro, isso nada vai mudar. Você mudou o seu estômago, você fez uma cirurgia, a sua cabeça não vai mudar de uma hora para outra. Então, e a comida está em todos os lugares. Então, o que eu percebo que acontece? O distanciamento da clínica, da equipe multidisciplinar, você não ter um acompanhamento de um grupo, como o grupo não ao reganho de peso, isso tudo vai fazendo a vida te engolir e você volta aos velhos hábitos. Não tem como, eles não saem da gente. Então, você precisa ter o acompanhamento da clínica, você precisa estar atento, porque o que é mais pesado é o distanciamento. Você vai passando os anos, eu estou fazendo agora 9 anos de operada, ou 10, não sei, depois tem que fazer a conta direitinho. Mas você vai passando e você vai afastando. Aí uma roupa aperta, você acaba usando uma mais larguinha. Aí você entra em toda a rotina novamente que te levou a engordar. Então, tem uma semana, Alessandra, no nosso grupo, que a gente trabalha o seguinte: o que te levou a engordar? Então, o que está por trás da sua ânsia de comer? O que está por trás? A hora que você chega em casa cansado, por que você abre a geladeira e a primeira coisa que você faz é ir na cozinha? Entendeu? Então, a gente trabalha muito, tem uma semana que a gente trabalha só isso. Então, o que está voltando dos velhos hábitos que vai te fazer engordar novamente? Então, isso é muito importante. Então, eu falo que o argônio é importantíssimo, porque ele é uma ferramenta que vai te lembrar o que você passou na cirurgia, que foi quando você estava em lua de mel, que você perdeu muito peso. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Você falou assim, né? Eu acho o argônio importante porque ele vai te lembrar. Eu acho que mais importante do que o argônio é o grupo, porque o grupo vai te lembrar. Eu lembro quando a gente fazia os grupos, nós vamos continuar, né? Nós temos um projeto de continuar nosso de pré e pós, sem seu reganho, que os pacientes falavam assim, Alessandra, parece que está escapando a cirurgia entre meus dedos, eu venho no grupo e lembro de tudo que eu já sofri. E lembro o quanto que é bom ter emagrecido. Uhum. Então, o teu grupo faz com que os pacientes fiquem sempre atentos para não escorregar. Porque sempre existe um gatilho para o reganho, sempre existe um gatilho para a comida.
E outra coisa importante, Alessandra, é lembrar que você não está sozinho. Sim. Que tem um monte de gente que passa pela mesma coisa que você. Esses Sim. dias um médico postou, e ele colocou lá, mais ou menos, eu não lembro exatamente, ele colocou assim, que pessoas magras acham que tem a solução para se emagrecer. Então, é interessante a gente lembrar que tem pessoas que passam a mesma coisa que a gente. Então, Sim. isso, o grupo ajuda muito, sabe? Você levanta de manhã, você acorda cedo e senta para tomar um café da manhã e pensa assim, nossa, hoje eu vou comer um pão. Aí você pega seu celular, tá lá, eu vou até citar um nome aqui, a Jaque com o pré-treino dela super saudável. Você olha aquilo, aí você fala, não, peraí, se ela consegue, eu consigo. Então, é lembrar todo dia até que isso seja uma mudança de fato. Eu queria responder uma pergunta aqui, da Érica. Equipe Leve, nos fala um pouco sobre o excesso de refluxo depois da cirurgia e por que, com isso, acabamos engordando. Na verdade, é o contrário, né? Primeiro, qual cirurgia que a gente pode desenvolver o refluxo? O sleeve, né? O bypass é uma cirurgia que, teoricamente, corrige o refluxo. Teoricamente, por quê? Porque no bypass, você fica com um estômago muito pequeno, que não produz ácido suficiente para refluir, e você tem um desvio intestinal longo, onde a bile e o suco pancreático, que são corrosivos, caem lá embaixo e não voltam para o esôfago. Quando esse pouch, esse reservatório gástrico, esse estômago pequenininho, no bypass fica grande, pode ficar maior, isso acontecer lá nas cirurgias abertas, ele pode ser até que ele produza um pouco de ácido e aconteça o refluxo. Mas é raro. Então, geralmente, o bypass é uma cirurgia que não tem refluxo, que cura o refluxo. O sleeve é uma cirurgia que é contraindicada para aqueles pacientes que já têm refluxo, só se ele tiver um refluxo muito leve, e a gente tem que avaliar a válvula no esôfago do estômago, se ela é bem fechada, porque senão a gente pode piorar o refluxo dos pacientes, né? E às vezes acontece de alguns que não têm desenvolver. Mas geralmente, quando esse paciente reganha peso com o sleeve, ele piora o refluxo dele. E é fácil de entender, né? Ele aumenta a gordura visceral, gordura dentro da barriga, isso comprime mais a estômago tubular, volta com mais facilidade. Outra coisa que piora demais o refluxo é a bendita abdominoplastia, porque você faz uma compressão da parede abdominal nos órgãos internos e aí você aumenta esse refluxo. Se você faz abdominoplastia e engorda, aí pior ainda, porque não tem mais gordura debaixo da pele, célula gordurosa para crescer, cresce as células dentro da barriga. Então você já tem a compressão da abdominoplastia mais a compressão da gordura lá dentro. E aí piora ainda mais o refluxo do sleeve. Bia, você consegue ler a pergunta da Poliana? Consigo. Ela está perguntando aqui o seguinte, se existe uma revisão, né, para o bypass. Acho que é o que o Luiz explicou agora, não é? Muitos pacientes me procuram perguntando que voltaram a engordar com bypass e se o Luiz faz uma nova cirurgia ou se ele aumenta o desvio do intestino. E o paciente tem que entender que não é só isso. Muito paciente pergunta, eu fiz bypass e quero refazer o bypass. O que você acha? Qual que é a sua opinião, Luiz? Pois é, essa pergunta é excelente. Eu falei aquela hora que eu ia comentar a questão de revisão cirúrgica, porque é uma questão muito complexa e ampla. Mas vamos tentar resumir aqui. Você imagina o seguinte, um paciente fez uma cirurgia bariátrica e reganhou peso. Muita gente fala, nossa, mas foi um absurdo. Ele submeteu a cirurgia a um risco de vida e agora voltou a ganhar peso. Qual que é esse risco de vida de um paciente que fez uma cirurgia bariátrica pela primeira vez? 0,1%. Ou seja, apesar de ele ter reganhado peso, o risco que ele correu foi muito baixo. Muito baixo. Qualquer cirurgia revisional que eu vá fazer nesse paciente, esse risco fica muito maior. Vou dar um exemplo. Um estômago que dilatou e eu vou fazer uma cirurgia para regrampear ele e deixar ele menor. O risco de fístula, que é um vazamento da linha de Gram, num paciente que nunca operou, é de 0,6%. O risco de fístula num paciente que eu faço um grampeamento, numa cirurgia revisional, é de 30%.
Nossa, muita coisa. Eu não sei nem quantas vezes isso é mais, eu acho que são 50 vezes o risco. Agora, se você fez uma cirurgia e o paciente viu que isso não é a única solução, que na verdade ele tem que mudar de vida, e a gente fez uma cirurgia, o risco era baixo, mesmo assim ele não mudou, justifica eu fazer uma cirurgia que é 50 vezes mais perigosa e pode ser que ele simplesmente não mude de vida de novo? Não justifica. Então, as pessoas têm que entender o que a gente oferece são ajudas, empurrões, maneiras de facilitar essa pessoa a perder peso. Não tem solução mágica, não tem resolução completa do problema. Se uma pessoa falasse para mim, falasse, ó, se eu tivesse a possibilidade de falar assim, vamos fazer uma cirurgia revisional em você, você tem 30% de dar problema, mas eu te garanto que se não der, você está livre de obesidade. Talvez aí, eu acho que nem aí eu faria, porque 30% de risco é muita coisa, é inaceitável. Agora, como é que eu ofereço 30% de risco, sendo que eu não posso garantir nada a perda de peso, porque essa perda de peso depende dela. Então, é muito complicado isso. Isso eu estou falando do risco de mexer no paute, de mexer no estômago, no tamanho do estômago. Se eu vou falar no risco do intestino, esse risco de complicação cirúrgica é menor, só que o risco de complicação nutricional é muito maior a longo prazo. Eu não sei o tamanho desse intestino dele, eu teria que medir todo o intestino dele, e não há uma relação direta entre absorção e tamanho do intestino. Então, vai ser um completo chute. Eu vou lá e abaixo 50 centímetros. E aí? Pode ser que ele não perca peso? Pode ser que ele perca muito peso? Pode ser que ele não perca peso e fique desnutrido? Pode ser que ele não perca peso e não desnutre. Então, qual que é a nossa maneira de ver as revisões? O que a gente pode fazer são revisões endoscópicas, só que a gente acredita que seja minimamente invasivo, risco muito baixo e vai ser um empurrão. Porque, na verdade, esse paciente tem que entender a responsabilidade dele nessa mudança. Luiz, a Juliana fez uma pergunta interessante. Você está falando que existe um risco em torno de 30% quando você vai mexer nesse paute, nesse bypass, né, novamente. Ela perguntou, e transformar o sleeve em bypass, esses 30% também? Para esses pacientes que têm refluxo e você está fazendo essa cirurgia de reverter? Não, não é. Não é porque, na verdade, os pacientes de sleeve que a gente opera, o sleeve fica muito fininho. Então, eu não mexo nessa linha de grampeamento lateral. Eu só faço uma secção nesse sentido e faço a anastomose. Então, o risco, pode-se dizer, até um pouco menor do que de uma cirurgia de bypass original. Porque eu não tenho uma linha de grampo vertical, para poder abrir. Se você imaginar que o paute ele tem uma linha de grampo horizontal e uma linha de grampo vertical, vamos supor que fosse 60% aqui e 40% aqui. Eu tenho 60% da fístula aqui e 40% aqui. Né? Então, você pega 0,6%. 0,6% eu tenho 0,4% da fístula aqui e 0,2% daqui, vamos supor. Na conversão de sleeve em bypass, eu não tenho essa lateral, só tenho essa. Então, fazendo uma analogia, seria cair de 0,6% de risco para 0,2%. Bia, daqui a pouco nós vamos encerrar já, nós vamos acabar às 8h20, né, 8h25. Queria que você falasse um recado, um convite para os pacientes, né? Depois nós vamos colocar tudo certinho, as normas, as regras, como vai funcionar. Mas por que você acha importante os pacientes? Nós somos em torno de 400 pacientes que nós temos nesse grupo agora principal. A meta da clínica é chegar a 1.000 pacientes até o final do ano. E o que você está esperando? O recado que eu tenho para dar é o seguinte: é possível você perder o reganho de peso. Se você procurar ajuda, eu costumo falar na minha primeira reunião, quando as pessoas entram, eu falo para elas, quando eu vejo todo mundo na reunião, eu falo, vocês deram o primeiro passo. Então, vocês deram o primeiro passo para voltar àquela autoestima, para fugir dessa frustração, para fugir dessa decepção que você está com você mesmo, porque a gente culpa muito a comida, mas é a gente, você está brava com você mesmo, você acha que você não conseguiu. Então, eu queria deixar o seguinte, participa, volta para a clínica, faz os seus exames e vamos participar
desse grupo que hoje vai ser totalmente feito pela Leve. A inscrição de vocês, o pagamento vai ser tudo dentro da clínica e nós vamos coordenar esses grupos. Então, é uma coisa fantástica e a gente realmente funciona. Então, eu queria falar para vocês, porque às vezes a gente fala muito de problema, a gente está falando muito de reganho, então eu quero falar para vocês, se dê uma chance mais uma vez, e ela funciona. Então, assim, é isso que eu queria deixar com todo mundo. Eu estou vendo até algumas perguntas aqui, eu acho que a Ana Paula perguntou, não consigo ler inteiro, mas o que vai fazer, eu acho, com pacientes que não têm convênio, isso a gente precisa coordenar isso bem. Esses problemas individuais, me manda no meu WhatsApp pessoal, que eu vou ajudando a vocês a pensarem em alguma solução. Paciente que precisar ir no psicólogo, não precisa ser da clínica, pode ser do seu convênio, na nutricionista. O que eu preciso é que vocês voltem a fazer a frente de combate, que é emocional, nutricional, exercício físico, um grupo de apoio, os exames. Então, isso tudo nós vamos colocar esses dias agora para frente, como vão ser as normas, o que pode, o que não pode, o que tem que fazer, pode ficar tranquilo. E eu quero finalizar esse grupo com o que eu mais escutei. Paciente com muita raiva da técnica cirúrgica, que a cirurgia falhou, e com muita raiva da Leve, que ele foi abandonado pela Leve. E aí eu perguntei para uma paciente, e a sua raiva ficou aonde, né? Essa história do reganho de peso? Ela, não, minha não tenho. Eu tenho raiva porque eu fiz sleeve e reengordei, e tenho raiva da clínica que me abandonou. Então, o que eu quero deixar aqui a Leve está aqui junto com vocês para lidar com esses problemas. A raiva é da clínica, da técnica, mas também da falha, da frustração de ter perdido essa batalha. Mas é uma batalha, não perdeu a guerra. Então, a clínica está aqui para ajudar a armar vocês contra essa guerra. E vai dar certo. Então, nós vamos colocar aqui, com esses dias, agora com esses passar desses dias, toda a rotina e tudo muito certinho. Mas o que eu quero deixar claro nós vamos estar junto com vocês. E não vai ser fácil. É difícil. É muito difícil. Vai ter muita raiva, vai ter muito choro, vai ter muito não, mas vai dar certo. Então, saibam que vocês têm a quem recorrerem. Que vocês estão hoje numa equipe que tem um know-how. Hoje nós estamos fazendo em torno de 60 cirurgias por mês e temos 7.000 pacientes operados. Então, a gente não está brincando. O que a gente está fazendo aqui é fazendo a coisa certa e a gente precisa que vocês comprem a ideia. Se vocês comprarem a ideia, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. Bia, obrigada. Luiz. Um beijo, obrigada. Beijo para todo mundo. A gente vai se falando, vai colocando tudo no grupo. Luiz, quer falar alguma coisa? Eu vou deixar para você encerrar o grupo. Você merece. Beijo. Não, estou muito feliz com essa iniciativa. Eu acho que, como a Bia falou, a gente vem discutindo esse assunto há muitos anos, né, Bia? Ela tomou a iniciativa já de dar o pontapé inicial no não reganho há 2 anos já. Eu acho que a gente até demorou um pouquinho para conseguir chegar nesse ponto de tomar essa iniciativa, mas é porque realmente o consumo de tempo é muito grande, né? E a gente não consegue, como a gente faz tudo, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem ampliado a equipe para conseguir atender todo mundo, atender da melhor maneira possível, e eu estou muito confiante que a gente vai poder ajudar bastante esses pacientes que reganharam peso, claro que desde que eles se doem de verdade para essa mudança de vida, tá? Um beijo a todos e até a próxima.